Senhores, a verdade é que o São Paulo tá caindo de produção, né? O São Paulo, desde aquele jogo contra o Corinthians, caiu, depois ele ganhou o jogo com o Fluminense sem jogar um grande futebol, fez uma grande partida com o Atlético, foi. Depois ele, contra o Grêmio, teve o primeiro tempo razoável lá, depois foi muito mal, segundo tempo não conseguiu jogar, tomou um vareio do Red Bull e hoje não jogou. Zé? Bom, tem algumas situações, alguns motivos, né, por essa caída. Primeiro, na minha opinião, é o Luciano, né? Na minha A saída do Luciano realmente desestabilizou o esquema do Diniz, né? Porque ele vem buscar, ele abre espaço pro Brenner, pro Daniel Alves. E a outra situação é o emocional, né? O emocional, a pressão, principalmente pela desclassificação contra o Grêmio, né? E outra situação também é que as outras equipes aprenderam, né, a maneira, ou viram a maneira de barrar o São Paulo. E contra o Grêmio foi isso, contra o Bragantino foi, e hoje o Santos foi a mesma coisa. A gente via que o São Paulo saía sempre jogando, os adversários marcavam a pressão, o São Paulo arrumava um espaço, dava oportunidade. Hoje os times estão segurando, variando um pouquinho, né? Segurando no meio de campo, abaixando a linha, e o São Paulo fica sem, né? Principalmente sem a profundidade e o Luciano que abria os espaços, né? E que ele tinha tanto a presença diária como na organização. Aquilo que eu tenho visto é dessa forma. Miller, o São Paulo corre riscos, dá para voltar? Deu uma oscilada, sem dúvida deu. Dá para voltar? Olha, Flavito, eu acredito que ainda tem muita vantagem para ser campeão. Até porque só depende dele, né? Tirando isso, falando do jogo hoje, quando eu vejo o Arboleda armando o time, quando eu vejo o Arboleda pegar mais na bola do que os meias, Igor Gomes e Sara, que eu acho que eles não entraram em campo hoje. Acho que eles que estão com coronavírus, não o Toró. Então, quando você vê um zagueiro pegar 200 vezes na bola, algumas coisas estão erradas, né? Vale lembrar que o time do Santos foi um sub-23 no primeiro tempo, praticamente. Sub-23, é bem verdade isso. Jogadores que quase não jogam juntos, quase nunca, né? E o jogo, tecnicamente, foi muito fraco. Tanto o Santos quanto o São Paulo jogaram muito mal. O Santos, na proposta dele, vem, como o Zé Sérgio disse, Fabito, os adversários que recuam e esperam o São Paulo não sabe o que fazer. Primeiro porque o São Paulo não tem o meio de ligação, de criação. O São Paulo não tem meio de criação. Quem pega mais na bola, tirando o Arboleda? O Daniel Alves. Mas o Daniel Alves nunca foi um criador de jogadas pelo meio. Então, o Brenner e o Pablo hoje passaram fome, como diz na gíria da bola. Porque a bola não chegou para eles, no primeiro tempo especialmente. Então, acho que o São Paulo hoje, de novo, cometeu vários erros, além de ter jogado mal, cometeu vários erros. E vale lembrar, Flavito, que é o mesmo time, até porque o São Paulo não tem elenco, é o mesmo time que está jogando há quase 4 meses juntos. O mesmo time que até pouco tempo estava muito bem, arrebentando, ganhando com méritos e méritos e méritos, todo mundo elogiando, até eu, mas do Grêmio, vamos colocar do Grêmio para cá, para ser mais econômico, do Grêmio para cá, o São Paulo não vem jogando bem. E especialmente, Gabriel Sara, depois que renovou o contrato, não jogou mais nada. Igor Gomes, o que o Meia faz? Flavito, o que o Meia faz? Eles sabem aqui, o que o Meia faz? O Meia tem que aparecer. Mas o que o São Paulo faz? Recua o Luan, recua o Daniel Alves e os meias se aprofundam. Que meia que joga assim, Zé? Que meia que joga assim? Nem o Pita, que foi um gênio no São Paulo, jogava assim. Como é que você vai enfiar os meias para se marcarem sozinho? O meia tem que aparecer para criar. É um princípio de futebol bem sabido há décadas, há séculos. Então o São Paulo de hoje, a bem verdade, Flavito, é que ninguém no Campeonato Brasileiro, dos times grandes, querem ser campeão. Porque o São Paulo joga a taça o troféu pro Flamengo. O Flamengo joga pro Atlético. O Atlético joga pro Inter. Fica ele vai e vem. Então, na verdade, hoje, ao pé da letra, nenhum time no futebol brasileiro merece ser campeão.
O São Paulo vai ser campeão porque tem essa grande vantagem de 7, 6 pontos. Agora são 3, Agora viu? são 3 pontos. Mas o São Paulo depende só dele. Sim. Agora, jogando do jeito que tá jogando do Grêmio pra cá, com certeza o título fica mais difícil. E aí, Vamp? Na verdade é isso mesmo, Flávio. Caiu de produção, né? Você pega. O pior é que quando você está caindo de produção, como o Vitor falou, joga para lá, joga para cá, só que você está botando os outros times na fita. O que fala assim, o que a gente falava aqui há 3 semanas. Até o Palmeiras voltou agora. Palmeiras não, eu te falo, a depender do que for a próxima rodada, que o São Paulo joga contra o Atlético Paranaense lá, que tinha muito tempo que o São Paulo não ganhava lá e depois voltou a ganhar. Ganhou O Inter uma joga vez duas pro em Diniz. casa. O Inter pega o Fortaleza Duas agora em casa. né? O Flamengo, com toda essa oscilação, ainda também está na briga. O Atlético Grêmio Mineiro está com 2 chegando. a menos nos jogos. Atlético joga amanhã, O né? Grêmio está chegando também, que tem um jogo a menos. Então, quer dizer, antes só era São Paulo, a gente falava São Paulo ou Flamengo. Agora você já começa a pensar no Palmeiras, que tem 2 jogos a No menos. Inter, no Atlético. Inter, no Atlético Mineiro e no Grêmio. Olha quantos não estavam Sim. e está na fita agora para ser campeão. E não é esse negócio que pode mudar para daqui a 5 rodadas, não. A gordura pode ser queimada já na próxima rodada. Sim. Porque a depender uma vitória do Inter e uma derrota do São Paulo, o saldo de gols é o que pode deixar o São Paulo. O São Paulo tem hoje 3 gols a mais que o Inter, que é o segundo colocado. E outra coisa também, enalteceu o Cuca, né? O Cuca estava sem ninguém, o Cuca falava assim, ó, quando o menino falou a boleda, o Cuca deixou. Botou todo mundo atrás e só deixava a bola com Mas com a claro. Boleda. Com a Boleda. Até eu deixo a Boleda jogar E sozinho. aí no segundo tempo, quando o Santos faz o gol, o São Paulo bota os reservas para entrar e o Cuca mete o titular. Botou 5 titulares, né? Só quer dizer. Esse Sim, então, aí o paradoxo da bola, né? Ele coloca 5 titulares. Aí o Diniz coloca quem? É isso que eu tô falando, mudou, inverteu, ele botou 5 titulares. e Gonzalo 5 reservas. Carneiro e Trellis. Aí vai ganhar de quem? Gonzalo Carneiro e Pelo Trellis. amor de Deus, como é que O vai time líder do campeonato Seu- é de lascar. Você né? vai ganhar um jogo que jeito? Mas vai botar quem? Pois é. Então, mas não põe nada. Eu, Carneiro e sinceramente, Trellis, você vai não coloca sinceramente, ninguém. pra pôr Trellis e Gonzalo, Deixa eu não como ponho tá. nada. Isso eu Não te dá, falo, não dá. Flávio, É eu jogador falo que sempre. não pode estar no São Paulo. Não tem condição. Há várias formas de você ganhar um jogo. Quando o Cuca botou 1-0, que ele viu que está com vantagem, ele pegou o quê? Botou 5 titulares. Pra qualificar o pegou elenco, Pituca, Alisson, Pará, Pará, Caio Jorge. Alisson, Caio Jorge. E o Alisson. E o Alisson, e o lateral esquerdo e o zagueiro. Agora, Meteu o time titular, botou 5 titulares. Agora, o Celso, só Mas pra... que observado. Se meteu, ele meteu o titular, só pode meter o reserva. Ô, Celso, só Não pra ficou terminar, titular quando é titular, só não. pra terminar meu raciocínio, pra mim não esquecer, mas o gol que o São Paulo é isso toma, que eu ia falar. o Luan foi com o pé mole. Não, Primeira coisa. não, começa lá na frente Erro com do o Daniel Gabriel Alves. Sara e Daniel Alves. Não, mas Os dois. até assim... Né, os dois. Porque Os se dois. perde lá, não pode tomar aqui. Eu tenho esse princípio comigo. Veja bem, o Luan vai com o pé mole. E outra, Volpe, eu vou dar um tênis de futsal pra você, e você pode escorregar o pé e tirar a bola com o pé. E foi fraquinha. A bola fraca? Falha Até do minha gol. filha chutava fraco assim e fazia o gol. Olha lá, pode ver o gol. Como é que ele não se mexe, a bola passa do lado Parecia dele. uma estátua. Falhou de novo. Ele contra o Bragantino, no segundo tempo, ele salvou o São Paulo de 7-1. É bem verdade isso. Mérito dele, que é um bom goleiro. Mas hoje no Clássico, ele falhou de novo. Como é que você vai ir na bola e não se mexe? Ô Celso, você vai falar só. Vamos ver a tabela? Vamos. Que eu acho que vai te dar bons argumentos também. Separa a tabela do campeonato, que em cima de tudo que o Vampeta falou, o Zé, o Miller, fica uma coisa bem enrolada. De cara, enquanto tá pondo a tabela. Qual é o grande adversário do São Paulo? O grande adversário do São Paulo na briga pelo Agora, título? agora. Internacional. Ah, mas não era até outro dia. Você Sim, acha que mas isso- é, agora não, agora diminuiu pra pelos 3 pontos ou realmente pela bola? Não, Alguém não. que está crescendo. Ó, pela- Porque você viu o jogo do Ó, Inter? pela bola. O jogo do Inter deu dor de estômago. Pela, horroroso. pela também. bola eu coloco 2 times: Atlético Mineiro e Palmeiras. Você tem que colocar o Aí Palmeiras sim, igual. aí sim. Bola, Ô, Celso, Aí sim. pela Aí Palmeiras. sim. Pela bola, Atlético Mineiro Inter e Palmeiras. não, Inter não. Olha lá, vamos ver. Olha lá, Zé. O Zé É e- que e o Inter Celso. tem pontuação, tá 3 Ó, pontos atrás. Só que se o Atlético ganhar os 2 jogos, fica um ponto. 56, Fica um Inter ponto. 53, Um ponto mesmo atrás. número de jogos. É. Né? O Atlético Mineiro tem 2 jogos atrás. 49 pontos, Isso. tem 2 jogos a menos. Vamos botar as 2 vitórias para ele vai para 50. Um ponto ponto atrás. atrás. Um ponto só. Um né? ponto Um atrás. ponto atrás, é E verdade. o Palmeiras, 3. Aí o Flamengo 49 iria para 52.
4 pontos atrás. O Grêmio também tem um jogo a menos, né? Tem um grande jogo a menos. 52. Que é o do Flamengo. O Palmeiras tem 2 a menos. Fica 4. 53. Flamengo, então, o único time aí, pra mim, que pode tirar o título do São Paulo é o Palmeiras. Sabe por quê? Tem um confronto. Não tem? Tem. O Inter também O tem. Inter também tem. Mas o Inter não tem bola. O São Palmeiras tem bola, o Inter não. E o Atlético, Flávio, a depender da rodada, o Inter pode passar o São Paulo já na próxima rodada. Sim, Pode passar. Se o Inter, Dependendo do saldo de gols, porque ele ficaria com o porque hoje o São Paulo, se olhar aí vamos ver a São Paulo segunda tem um parte saldo de de baixo gol da de 3 tabela, na frente. só pra gente já encerrar esse tema da tabela e o Celso analisar. Tá tendo um jogo Vasco e Botafogo, quanto é que tá? Tava 1-0 pro Vasco. O saldo de 2 a gols 0, do Internacional está com 18 gols contra 22 do São 4 Paulo. de vantagem do São 4 Paulo, de né? vantagem. Tem a segunda parte da tabela aí pra gente colocar? Senão não tem problema. Nós estamos falando de título. De título. E no caso do São Paulo, a gente comentou aqui que o São Paulo tinha uma vantagem. 1-0 Vasco. Tinha 7. Olha lá, tá lá, Celso, perdoa. Olha lá. Tá 1 a 0 o 38 Vasco, mas ali não tá Paranaense, contabilizando a subiu vitória do bastante Vasco, Paulo não. Torre, 36 o Atlético, Bragantino 34, Botafogo o vai cair. Bragantino não, Red Bull, né? O time é chama Red Bull. Sport 32, Fortaleza, olha esse time, a partir do Sport, 32, Bahia 29, Botafogo e Curitiba já foi. agora o Vasco, se ele ganhar hoje... Tá ganhando, Flávio. Ele vai pra 32 ele vai a ali, ó. 32. Ele joga o Bahia volta para de o novo. rebaixamento, Goiás 26, Botafogo 23, se não virar o jogo, Botafogo e e Curitiba o já Curitiba foi. 22. O Red Bull Bragantino que eu vejo ali naquela posição, mas pela bola que tá rolando, não é pra estar ali, não. Ah, não. É? Esse vai. Não é pra estar ali, Isso não. vai brigar pro Sul-Americano. O que chama atenção no São Paulo, Flávio, a gente comentou aqui, acho que no mês passado, o São Paulo tem vantagem, mas o que o São Paulo tem é um time embalado, encaixado. Ele queimou a gordura aí, são 6 pontos. Exato. Que de repente se perde. A gente até comentou, se tivesse um caso com problema de Covid, se perdesse jogadores. São Paulo perdeu Luan, Arboleda e Luciano, que esses 3 jogadores fizeram uma falta danada contra o Red Bull Bragantino. Era um time passivo, o Bragantino passeou, não tinha marcação, era um O time Arboleda frouxo. estava no banco contra o Bragantino. Tá no banco porque mas estava machucado, né? Então já tomou ali. O São Paulo tomou um vareio do Bragantino. Era para ser um 7-1, 8-1, sabe? Foi uma coisa absurda. Hoje, contra o Santos, com a volta do Luan, o São Paulo melhorou um pouquinho, mas ainda assim é um time acéfalo, é um time que não consegue criar. É um time sem Luciano. Eu concordo É com você. isso, exato. O encaixe veio com o Luciano, mas é um encaixe total, marcação de todo mundo. Não é só botar um jogador, um volante. Não, mas é uma assim. peça que se encaixa de tal Muito, maneira que o São exatamente. Paulo consegue fazer a roda girar. Então o São Paulo ele se despontou como favorito ao título pela pontuação, pelo futebol que estava apresentando, mas o São Paulo em nenhum momento da temporada era favorito ao Você título. vê como é que é a temporada, ó. Estamos aí faltando 10 rodadas para 11 e 9 para o São Paulo. Sim. Um jogo a mais. O São Paulo, em 5 dias, ele tomou a gordura de 6 pontos. É isso aí. Ó, do campeonato todo, você tem 30 rodadas, né, 29 rodadas, para ali mantendo, e 4 dias você perdeu 6 pontos. E aí entra o psicológico, entra a questão... Flávio, sabe o que acontece? Os times, os adversários do São Paulo, eles têm os seus analistas, desde que você já sabe o que eu estou falando. O que acontece? Eles estudam o São Paulo, então o Renato, o que ele fez? O time do Grêmio é um time normal, um time que não tem nada de especial. O que ele fez? Todo mundo atrás, vão ficar atrás e vão sair na boa. O que o Santos fez hoje? Mesma coisa. Então os adversários dizem, olha, a válvula de escape, o criador de jogada do São Paulo é o Reinaldo. Vão marcar o Reinaldo, deixa o resto livre. É verdade. Só que a atitude, só para concluir, a atitude do Renato foi o seguinte, ele não saiu com 3 volantes, 4 volantes meio campo. O time titular dele veio e ele fez os caras marcar. Que ele sai, ele sai com o Mateuzinho, que não é primeiro volante, ele sai com o menino que Lucas jogou Silva. Lucas Silva não é segundo volante. O Jean-Pierre jogou. Mas o Alisson jogou, ele botou os caras pra não, marcar. com todo respeito, não dá pra elogiar o Grêmio. Não jogou tô falando nada. assim, Flávio, ó. Foram 2 jogos horrorosos. Ele botou- O São Paulo que teve o primeiro tempo lá, poderia ter resolvido o jogo Porque com 2 parece gols que na cara do parece o gol. seguinte, que o Foram Grêmio- 2 jogos horrorosos. parece O que Grêmio não jogou veio- nada. não jogou nada, mas parece que o Grêmio veio aqui com 4 volantes fechando tudo. Não, ok, Ele mas saiu não- com o time todo titular O Grêmio mesmo. procurou não fazer Jean-Pierre, jogo, com 3 horror. atacantes, agora botou os caras tudo pra marcar. Eu acho que isso não é proposta de futebol. Chico, o que você tem a dizer sobre essa perda de gordura do São Paulo? Bom, tem umas coisas estranhas acontecendo no São Paulo, né? Alguns mistérios. Por exemplo, o Daniel Alves jogando mal não é de hoje. E ele não sai nunca do time. Nem substituído durante o jogo ele é. Eu acho que deveria haver um outro esquema
que pudesse aproveitar o Daniel Alves de vez em quando. Ele já é um cara de 30 e poucos anos de idade, 36, 35 anos, quer dizer, já não é o mesmo. E jogando numa posição que não é a dele. Quer dizer, que ele era lateral direito, agora ele quer jogar no meio campo. Então, me parece que há uma cumplicidade aí entre Fernando Diniz e Daniel Alves que é muito negativa para o São Paulo. Que o Daniel Alves tinha que sair sim. Ué, se ele não está jogando bem, hoje o gol do Santos saiu de um erro dele, de novo. Ele perdeu a bola para o Arthur Gomes, na verdade, e do Arthur Gomes é que saiu o gol do menino Jobson, que concordo plenamente aí com o Miller, que o Miller disse, e ele tem razão, uma falha gritante do Thiago Volpi. Ele nem para a bola ele foi. E o menino chutou de bico, gente. O menino chutou de bico. Era uma bola defensável. Ela saiu lenta, ela saiu devagar. Era para ele ter parado a bola, encaixado a bola, parado com o pé, sei lá. Ele se perdeu inteiro. Parece que o pé dele ficou preso no gramado. Então eu acho que tudo que foi dito, eu concordo. Por exemplo, o São Paulo já está com o jogo manjado. Esse negócio do Sara e do Igor Gomes no meio campo, com o Daniel Alves dando o primeiro combate, ou às vezes o Luan cobrindo o Daniel, invertendo nessa posição. Isso está mais manjado que qualquer coisa. Descida do Reinaldo pela esquerda. O Reinaldo não anda mais em campo. E digo mais, a decadência do São Paulo começou quando ele perdeu a classificação para o Grêmio na Copa do Brasil. De lá para cá, já tinha sido abalado pela derrota do Corinthians. Mas aí ele se recuperou com a vitória sobre o Atlético, que era um concorrente direto. Mas daí para frente, com o Grêmio se desclassificando o São Paulo, bateu muito no fígado dos jogadores. Porque eles estavam unidos, eles estavam acreditando que iam levar a Copa do Brasil e iam levar também o Campeonato Brasileiro. Isso era voz corrente no Morumbi. E não aconteceu nada disso. E daí lá para frente, veio a falta de confiança. Você vê que o São Paulo hoje é um time que não tem confiança. E para complicar, como disse o Flávio, perdeu o melhor jogador que tinha, que era o Luciano, que estava fazendo um gol atrás do outro. E bate pronto, nem matava a bola, batia no gol direto, a bola entrava. Quer dizer, era o melhor jogador do São Paulo nesses últimos anos, nesses últimos jogos. E acabou se contundindo, se machucando, pegou Covid e aí ficou afastado. Agora vamos ver se ele voltando, o São Paulo recupera alguma coisa. Eu acho que não está tudo perdido, existe uma possibilidade, mas o seu Fernando Diniz tem que se reinventar em algumas coisas. Né? Em algumas coisas ele tem que se reinventar. Essa saída de bola de trás do goleiro, o mestre Alberto Helena Júnior, outro dia estava conversando comigo na redação, e ele me chamou a atenção uma coisa, que o Volpi, ele sai com a bola dominada, mas ele sai muito devagar. Ele não é aquele cara aquele goleiro, que nem os europeus, que recebe e já dão, e de bate pronto já sai jogando, que dá sequência ao lance. Não, ele para, ele olha, ele observa, aí ele chuta, quer dizer, ele atrasa um pouco o jogo do São Paulo. O jogo do São Paulo, que teria fluidez com a saída de bola do goleiro, não tem. Foi uma observação do mestre Alberto Helena Júnior, e ele tem razão. Se você olhar, o Volpi até deu um chapéuzinho aí no lance, que foi uma coisinha bonitinha, mas até dar o chapéu, até sair jogando, ele perdeu quase um minuto precioso, né, que podia ser de um ataque do São Paulo. Então, quer dizer, tem essa também. Então, eu acho que esse mistério do Daniel Alves me incomoda. Essa lentidão do Volpi me incomoda. Essa obviedade do Fernando Diniz, que não tem saída para esse meio campo, me incomoda. E incomoda ainda mais o torcedor de São Paulo. Então, eu acho que o Fernando Diniz tem que dar uma repensada, uma reanalisada aí nas coisas, porque se ele continuar do jeito que está, ele vai ser ultrapassado. E vai ser ultrapassado por equipes inferiores ao São Paulo. Eu acho o Atlético Mineiro, apesar do Celso não concordar, inferior ao São Paulo. Eu acho o Internacional inferior ao São Paulo, mas estão chegando. E bem disse o Miller aí, o Palmeiras vem atropelando atrás. Né? E o Palmeiras tem chance aqui entre nós, vamos falar daqui a pouco do Palmeiras, de ganhar os 3 títulos, que vai ser uma coisa inédita, mas tem condição. O Libertadores já meteu 3-0 no River Plate, vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil, mas a vantagem é boa.
O jogo com o Grêmio, eu acho que o Palmeiras ganha e ganha fácil, porque o Grêmio hoje está jogando na defesa. Né? E tem o Campeonato Brasileiro, que ele começa ganhando discretamente. Está discretamente, mas está ali, né? E o Palmeiras hoje é um leão. E é um time que o São Paulo também tem que se incomodar. Então, eu acho que tem que haver uma reciclagem no São Paulo, uma reciclagem, uma conversa e mudança tática também. Porque se continuar do jeito que está, vai para o brejo. Todo mundo já sabe como o São Paulo joga. É óbvio como o São Paulo joga. Então é fácil marcar o São Paulo.